Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Agora também estamos no Twitter, siga-nos também por lá. Hoje iniciaremos a série Guerra do Paraguai. Para entender a Guerra do Paraguai, é preciso, antes de tudo, entender a crise no pré-guerra, como eram as relações entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Hoje falaremos a respeito dessa crise. No ano de 1862, chegava ao poder no Paraguai Francisco Solano Lopes. Ele era filho de Carlos Antônio Lopes, que tinha o nomeado para ser o seu sucessor. Carlos Antônio Lopes era o governante que tinha mudado a situação do Paraguai. Ele havia aberto as negociações com o exterior, que antes era proibido, e também a imigração. Ele havia buscado a modernização tanto na política como na economia. E o Paraguai era um dos países, ou se não o mais desenvolvido, da América do Sul. Ao contrário do Brasil, a maioria da população no Paraguai, eles eram alfabetizados. Quando Solano Lopes assumiu o poder no Paraguai, o seu pai, Carlos Antônio Lopes, então lhe disse: "O Paraguai tem muitas questões pendentes, mas não tente resolvê-las pela espada, e sim com a pena, principalmente com o Brasil." Essa frase parecia ser, na verdade, uma profecia, visto que seu filho, Solano Lopes, fez justamente ao contrário. Quando Carlos Antônio Lopes, o pai do Solano Lopes, disse resolver através da pena e não da espada, pessoal, só para que fique bem claro, pena quer dizer a caneta, através das negociações, dos acordos, e não resolver através da guerra. Mas pelo que vimos, Solano Lopes fez justamente ao contrário. Aqui nesse ponto é importante entender quais eram as questões pendentes entre Brasil e Paraguai. Na verdade, o Paraguai reivindicava que o limite de suas fronteiras não era no rio Apa, e sim no Rio Branco, hoje o atual território do Mato Grosso do Sul. Os paraguaios reivindicavam que a sua fronteira ia até o Rio Branco, que é aproximadamente até a metade do território sul-mato-grossense. Mas o Brasil batia o martelo e dizia que o limite das suas fronteiras era no rio Apa, como é hoje designada essa fronteira. Nessa mesma época, o presidente da Argentina era Bartolomeu Mitre. Argentina e Paraguai também tinham questões pendentes, justamente em questões territoriais. Bartolomeu Mitre ou então o presidente paraguaio Solano Lopes também não se entendiam a esse respeito. Solano Lopes ele tinha uma forte parceria com o Uruguai, mais precisamente com o Partido Blanco. O Uruguai tinha dois partidos fortes, era justamente o Partido Blanco, que era alinhado de Solano Lopes, e o Partido Colorado, que queria derrubar o Partido Branco do poder a qualquer custo. Esse Partido Colorado ele era apoiado pelo Brasil. Como o Paraguai não tem saída para o mar, Solano Lopes fez essa parceria com o Uruguai para escoar a sua produção através da Bacia do Prata, que é através do rio Paraguai. Ele chegava até a Bacia do Prata e conseguia chegar até o porto de Montevidéu, onde escoava a sua produção para o mundo. Mas no Uruguai havia um forte movimento do Partido Colorado para tirar a qualquer custo o Partido Branco do poder. Na época vivia no Uruguai aproximadamente 40 mil brasileiros. Eles alegavam ser negligenciados pelo governo do Partido Branco. Se diziam ser tratados como pessoas de segunda classe. Contentes, uma junta formada por brasileiros e membros do Partido Colorado foram pedir apoio ao imperador brasileiro, Dom Pedro II. Sabendo dessa situação, Dom Pedro II fez uma série de exigências ao governo uruguaio Atanásio Aguirre. Mas as exigências feitas pelo imperador brasileiro não surtiram efeito, e Atanásio Aguirre não deu ouvidos para essas exigências.
E foi quando, no dia 10 de agosto de 1864, o Brasil resolveu atacar o Uruguai numa guerra não declarada. Não vou entrar em muitos detalhes aqui dessa guerra contra o Uruguai, pessoal, senão nós vamos fugir do foco, que é justamente a guerra do Paraguai. Mas esse capítulo foi muito importante para a futura guerra que viria a se desenrolar. Resumidamente, o Brasil lutou contra o Uruguai, mais precisamente contra o Partido Branco, apoiado pelo partido rival, o Partido Colorado, que apoiou os brasileiros nessa campanha. Essa guerra durou de 10 de agosto de 1864 até 20 de fevereiro de 1865, quando o Brasil conseguiu colocar no poder Venâncio Flores, que era líder do Partido Colorado, ao qual o Brasil apoiava. Então agora, no ano de 1865, temos o seguinte cenário: o presidente Solano Lopes do Paraguai tinha perdido um fortíssimo aliado, que era o Partido Branco, ao qual ele tinha um tratado ao qual poderia escoar sua produção até o porto de Montevidéu. Ao perder esse importantíssimo aliado, Solano Lopes temia perder a saída para o mar. Muitos não sabiam, mas Paraguai e Uruguai tinham um tratado. Se um país fosse atacado, o outro viria auxiliá-lo. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, sabia disso, mas não deu importância e não acreditou que isso pudesse ser feito. E foi um erro subestimar a força do Paraguai. Solano Lopes havia fortalecido grandemente as forças armadas do Paraguai. Naquela época, o Paraguai contava com aproximadamente 64 mil soldados, sendo mais 28 mil na reserva. E o Brasil, sendo um país gigante, com mais de 9 milhões de pessoas naquela época, contava apenas com 18 mil soldados, que eram muito mal equipados e muito mal treinados. Então, pessoal, recapitulando, antes que o Brasil pudesse iniciar a guerra com o Paraguai, ele estava envolvido aí na guerra do Uruguai. Ele interveio para derrubar o Partido Branco, o governo de Atanásio Aguirre, e colocar no poder Venâncio Flores, que era o aliado brasileiro. Mas antes que essa guerra do Uruguai pudesse acabar, ele já estava envolvido na guerra do Paraguai. Foi quando, no dia 11 de novembro de 1864, o barco brasileiro Marquês de Olinda, que transportava o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, que nunca chegou a Cuiabá, morrendo em uma prisão paraguaia, ele foi sequestrado pelas forças do Paraguai. Então, diante desse quadro, era inevitável a guerra. Então, pessoal, nesse vídeo você pode entender qual era o contexto da época antes da guerra. Antes de entrarmos propriamente dito na guerra, de como ela sucedeu, é importante saber como que era o contexto político, o que levou, o que motivou a que essa guerra viesse a ocorrer. No próximo vídeo falaremos a respeito do início da guerra. Garanto que tem muita gente que não sabia desses detalhes aí a respeito do envolvimento antes da guerra, né? O que motivou a essa guerra entre o Brasil, o Paraguai e os países aliados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.